alegria estar aqui novamente para poder contribuir um pouco com a espiritualidade dessa casa. Hoje, antes de começar, eu vou contar uma experiência que eu vivenciei, porque eu escolhi o assunto de hoje. Eu morava numa chácara e bem no quintal da minha casa tem uma mangueira frondosíssima, enorme. E ali morava um beija-flor. Ele continuamente fazia ninho ali. E por várias vezes nós observávamos o beija-flor, assim, piando, gritando, sabe? Assim, eu não sei como a gente chama o piado do beija-flor, mas ele se expressava num desespero muito grande, né? E voava em torno do ninho, só que eu nunca consegui entender muito o que acontecia. Mais ou menos nessa época do ano. Até que nós uma vez observamos os bem-te-vis na mesma mangueira. E depois eu fiquei sabendo que o bem-te-vi era carnívoro, que comia os filhotes dos outros pássaros. Aquilo me chocou, mas passou, porque eu não vi o bem-te-vi pegar o filhotinho. Essa semana que passou, eu me vi numa situação semelhante. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, tem um bem-te-vi que grita bem no muro da minha vizinha, no muro que divide a minha casa do vizinho. E eu me encanto com aquele passarinho, eu gosto muito do bem-te-vi, né? E aí, quando foi em torno da hora do almoço, eu ouvi um beija-flor de novo, gritando, desesperado, ali no quintal da vizinha. Eu saí para ver e bem na antena da casa da vizinha tinha um bem-te-vi com filhote do beija-flor no bico. Aquilo me deu uma angústia, até agora eu sinto emoção. Eu fiquei tão angustiada porque eu me senti no lugar daquela mãe. E eu fiquei assim muito triste, inconformada, e até cheguei a pensar mentalmente, mas que lei que Deus cria, que permite que um animal, uma ave, coma a outra, e justamente o filhote, né? E eu fiquei assim muito mexida com isso. E até conversei com uma outra amiga de uma outra casa sobre essa questão, porque aquilo mexeu muito. Daí ela comentou, né, é muito difícil para nós entendermos a lei da destruição. E aí eu resolvi ler o assunto sobre a lei da destruição. E eu vou pedir licença para ler as duas primeiras perguntas, que aqui vem a resposta do porquê. Quer dizer, Deus não é injusto. Nós precisamos entender que todos os seres vivos estão em processo de evolução, né? Até chegar no estágio em que nós, humanos, chegamos, de compreensão, de entendimento, de ter memória, de poder fazer escolhas. Mas a tendência é que todos nós vamos evoluindo até chegar à perfeição, que é o estágio máximo da evolução nossa. Nós vamos passar pelo estágio que Jesus passou. Por isso que Jesus fala, vós sois deuses, né? Tudo que eu faço podereis fazer. Por quê? Porque ele mostra para nós, nas suas colocações, que nós um dia chegaremos lá. E que antes do nós vieram outros seres. E que os seres vivos passam por esses estágios. Então, desde aqueles seres que estão lá no mar, né, os peixes, as aves, os animais, todos nós passamos por esses reinos, né, em diferentes momentos, até a gente atingir o estágio de inteligência. E hoje nós estamos no estágio de inteligência tão avançado que hoje nós raciocinamos, nós temos o que a gente chama de razão, né? E aí nós já podemos fazer escolhas, podemos evoluir juntamente com todo o processo nosso espiritual. Então, todo o nosso lado moral está contido no nosso espírito. E a nossa inteligência que vem evoluindo está no nosso espírito.
Por que nós estamos falando isso? Para poder entender a leitura que eu vou fazer agora, tá? Daí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, está no capítulo 6 do livro dos Espíritos, item 5, chamado Lei de Destruição. É a lei número 5. E a pergunta é a 728, para quem tiver curiosidade de ler. E é interessante nós lermos, porque quando a gente lê esse capítulo, nós vamos entender por que a doutrina espírita combate muito a questão do suicídio, por que na doutrina espírita nós batalhamos muito para que as pessoas não procurem o suicídio, e porque o suicídio é uma destruição. E como que pode existir uma lei chamada Lei de Destruição e ao mesmo tempo nós não queremos, não aceitamos esse tipo de lei? Então nós vamos entender o que é lei de destruição dentro da ótica dos espíritos. Então na pergunta 728, a pergunta é o seguinte, feita aos espíritos: a destruição é uma lei da natureza? Resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos, não é só do ser humano, né? E dentro dessa pergunta, tem a 728A, diz o seguinte: o instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? Aí a resposta dos espíritos: as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. E quais são os fins de Deus? É o progresso, né? Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com o duplo objetivo, o de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Ou seja, a destruição, o fato dos animais se destruírem, né? O exemplo do bem-te-vi, que come o filhote do beija-flor. Embora aquela mãe desesperada, mas é um instinto de preservação, é um instinto de vivência que aquela mãe ficou desesperada diante daquele pássaro maior, né? Porém, isso faz parte dessa lei, porque a lei divina de destruição não é uma lei que tem o olhar que nós temos. Aí é preciso entender qual é o foco. E o foco da lei da destruição é o foco moral e não material. Porque quando nós olharmos tudo à nossa volta com o olhar material, com um objetivo puramente material, nós vamos entender como destruição no sentido em que nós entendemos. Que tudo acaba, que a destruição leva a acabar, ao desaparecimento. E não é verdade. Mesmo no plano não orgânico, no plano inorgânico, tudo que se destrói vai virar uma nova etapa de alguma coisa. Então, uma pedra que se quebra, ela vai se quebrando o tempo, a própria natureza vai lapidando uma pedra até ela chegar no estágio de areia, de pó, não é? Então, o que dirá os seres vivos? Então, a resposta está aqui, aquela minha angústia, né? Os pássaros, os seres vivos, eles se destroem dessa maneira, é o que nós chamamos, em biologia, chamada de cadeia alimentar. Sendo que o homem, ele é o que está no topo da cadeia. E daí, quando a gente para e pensa assim, poxa, me desespero porque vejo o bem-te-vi comendo filhote do beija-flor. Mas eu como a carne do animal, eu como a carne do frango, eu como a carne da vaca, não é? Só porque eu não vejo matar, porque eu não pego diretamente e mato. Mas tem muita gente que pega o frango e mata.
não é? Eu me lembro da minha infância, minha mãe fazia isso. Então, não é muito diferente. Mas qual é a diferença? Então, o objetivo é que é o importante. Qual é o objetivo da lei da destruição? Aqui está dito. É a transformação. Então, não é destruição, é transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, quando na cadeia o bem-te-vi come o filhote do beija-flor, o que vai acontecer com esse filhotinho? Ele vai ter a outra oportunidade, porque ele ainda não é um princípio inteligente, mas ele é uma fagulha de energia do universo, e essa energia vai ser retomada. É como se ele, filhotinho, pudesse reencarnar novamente na condição de filhotinho. Para quê? Para que ele vá adquirindo esse processo do progresso na escala, na categoria dele, até um dia dele mudar de categoria. Então, é muito importante nós entendermos que tudo na natureza funciona de maneira muito equilibrada. E aí, por que é importante entender essa questão da lei da destruição? Porque nós estamos o tempo todo praticando destruição. Mas existe essa destruição que faz parte da lei da natureza. Então, até o texto diz assim: destruição necessária e destruição abusiva. Quando a destruição ela é necessária? Quando ela proporciona àquele elemento destruído o progresso, a oportunidade de renovação. Quando ela é abusiva? Quando de fato a própria palavra fala, né? Quando é abusivo, quando não atende à necessidade do progresso. Então, nos é permitido nos alimentarmos da carne ainda? Ainda é, mas à medida que nós nos tornarmos moralmente melhores, nós nos sentirmos tocados quando a gente olha para a cadeia dos nossos irmãos, que são os animais, a gente começa a mudar a atitude e passa a mudar as nossas necessidades orgânicas, inclusive, né? A gente passa a ter menos necessidade. Quanto mais moralizado, quanto mais nós compreendermos o sentido da vida, menos necessidade nós vamos ter. Tem uma história interessante que quando Francisco de Assis ele estava aqui na Terra e ele conseguiu assim angariar muitos outros companheiros para a sua ordem. Um dia eles estavam jejuando, porque era muito hábito deles jejuarem, eles estavam jejuando, e num dado momento, um dos jovenzinhos ali que aderiu ao movimento franciscano, ele começa a chorar. E aí Francisco se aproxima dele e pergunta por que ele estava chorando. Ele diz assim, que ele se sentia um espírito fraco porque ele não conseguia controlar a necessidade da fome que ele sentia. E ele estava desesperado porque ele se sentia espiritualmente fracassado. Aí Francisco carinhosamente o abraça, o leva para a cozinha e vai fazer a comida para ele. Se não me falha a memória nessa história, era realmente fazer um frango para o menino lá, para o companheiro dele. O que quer dizer? Que nós estamos ainda destruindo os nossos irmãos animais, porque ainda nós necessitamos, o nosso aparelho físico ainda necessita. Mas à medida que nós formos melhorando, à medida que a própria ciência vai trazendo novos recursos para nós, não há necessidade mais de destruir. Tanto é que hoje até o abate dos animais tem sido um pouco melhorado, né? Porque eu cheguei a ver uma cena terrível que eu nunca mais quis comer. Fiquei aí quase uns 10 anos sem comer carne. Infelizmente, depois que eu me casei com um carnívoro, eu tive que voltar no esquema, mas como muito pouca carne. Mas eu estou comentando isso porque isso traz muita coisa para a cabeça da gente. A gente fica muito encucado, mas como que Deus é justo dessa maneira? Sim, tudo faz parte de uma harmonia do funcionamento do universo e do funcionamento das condições terrenas nossas.
Nosso planeta ainda está num estágio de muita inferioridade e nós precisamos atender às nossas necessidades. E mais à frente tem uma pergunta que diz assim, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? A resposta dos espíritos, ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Cessa com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Tanto é que quando a gente parte para a espiritualidade, na espiritualidade nós não vamos mais, nós vamos ser trabalhados, nós vamos ser ajudados a nos adaptarmos no plano espiritual, inclusive em relação ao nosso próprio corpo físico. Não sei se alguém viu uma palestra, é um trechinho muito pequeno de uma palestra que o Divaldo fala sobre o desencarne da recente Sueli Caldas Schubert. Não sei se vocês conhecem, já leram obras da Sueli Caldas Schubert. Ela tem várias obras, sobre obsessão e desobsessão. Tem um livro chamado Semeador de Estrelas, que fala sobre a vida do Divaldo, e ela desencarnou essa semana por Covid, né? E aí, o Divaldo, falando sobre ela, ele dá notícia de como ela está na espiritualidade. E ela já está na espiritualidade, já despertou, porém ainda não tem condições de se comunicar, ainda está em processo de assistência, porque ela está num estágio de adaptação à realidade espiritual, onde não tem gravidade, onde o tipo de alimento é diferente do nosso. Então, essas necessidades da nossa alimentação terrena no plano espiritual muda completamente. E é por isso que quando a gente desencarna dentro das condições normais e não provocando a destruição do nosso corpo, nós vamos para a espiritualidade, vamos receber a assistência natural no plano espiritual de um grande grupo de espíritos que nos auxiliam para que nós não sintamos tanto o baque das necessidades que vão mudar no plano espiritual, levando para lá as nossas necessidades físicas daqui, né? Mas voltando para o assunto, nós temos que nos preocuparmos com a questão da destruição aqui. Então, não nos é permitido, quando ele diz assim, tem um outro trecho importante sobre essa questão, em que ele explica que nós vamos deixando de ser destrutivos à medida que nós deixamos de ter essas necessidades. Então, à medida que o nosso corpo não tem mais necessidades, à medida que nós nos moralizamos, nos tornamos mais sensíveis espiritualmente, mais espiritualizados, mais vai nos incomodar situações destrutivas dessa natureza. E aí eu me lembro de Simão Pedro, um palestrante muito bom também, que fala muito bem do Evangelho, e ele fala assim: quando nós nos depararmos com situações de destruição, não significa que não vamos ficar sensibilizados. Pelo contrário, nós vamos nos sensibilizar, nós vamos chorar também, nós vamos ficar tristes. Aí eu me lembrei, da minha experiência, então tem que entender porque eu me entristeci, né? Por que não? Nós vamos sentir tudo isso, faz parte da nossa condição humana. Porém, nós não podemos nos revoltar contra Deus, blasfemar, fazer críticas, né, e propagar uma noção errada da justiça divina. Isso está errado, né? Por quê? Porque a lei da destruição, na verdade, não significa destruição, mas sim a oportunidade da transformação, de nós nos tornarmos espíritos melhores. E aí, do ponto de vista dos seres vivos, é o que fala essa questão 7.2a.
está tratando dessa questão da cadeia alimentar, que é perfeitamente natural. Só que todos eles destroem à medida que eles necessitam. Então, o bem-te-vi come o filhote do beija-flor para saciar sua fome. As feras, né, na mata, elas se comem, né, os bichos, os grandes bichos vão devorando os menores para saciar a sua fome. Quando a fome acabou, elas não vão atacar. Por isso que o homem consegue manter no zoológico os animais que normalmente eles estariam na natureza, eles estariam devorando tudo que eles encontrem na frente enquanto tiverem necessidade. Então, a diferença entre os seres vivos e os homens é que os homens eles têm capacidade de razão, de pensar, de decidir, de escolher. E já tem um estágio evolutivo de tal forma que já pode fazer a escolha não pela destruição. Por isso é condenável a guerra, por isso é condenável todo tipo de violência e por isso é condenável o suicídio. Porque quando nós atentamos contra, nós destruímos aquilo que a criação divina nos ofereceu, e nós fazemos isso com condição de fazer a escolha pelo bem, nós estamos atentando contra a lei da vida. E quando nós atentarmos contra a lei da vida, nós sofreremos as consequências. Não é que Deus castiga, mas existe uma lei natural e dentro dessa lei natural chamada causa e efeito, ação e reação, nós estamos sujeitos a essa lei e vamos sofrer as consequências. Por isso que quem se suicida passa um longo tempo na espiritualidade, passando pela experiência do sofrimento, às vezes, dependendo das condições em que ocorreu o suicídio, né? Por quê? Porque a pessoa, ela atentou contra a sua própria vida. E por que no caso do suicídio em si é importante a gente pontuar isso? Porque todos nós, quando nós encarnamos aqui na Terra, ou seja, nós reencarnamos, nós viemos aqui para o planeta com um planejamento de vida, feito por nós ou não, escolhido por nós ou não, existe um planejamento. E para cumprir esse planejamento, essa previsão da nossa necessidade evolutiva, o que nós recebemos? Uma quantidade de energia vital. E que quando nós atentamos, nós destruímos o nosso corpo, seja por um suicídio provocado por nós mesmos deliberadamente, seja por situações de abuso da nossa saúde. Quando a gente chama de suicídio indireto. Quem leu Nosso Lar sabe bem dessa história do André Luiz, que permaneceu, acho que uns 8 anos lá, sofrendo lá, e quando ele chegou, diziam que ele era suicida, mas como? Eu não me suicidei. Aí ele foi entender que foram os abusos que ele cometeu contra o seu próprio corpo, que abreviou a sua desencarnação. Então, a lei da destruição, ela não é algo que ela foi criada para a destruição da forma como nós entendemos, mas como uma oportunidade de renovação de todas as espécies, do progresso de todas as espécies, e para atender à própria necessidade de sobrevivência de cada uma das espécies, né? E também para que a matéria orgânica não seja perdida no cosmos, né? Porque quando um animal come o outro, aquela matéria está sendo aproveitada, ela não vai apodrecer na Terra, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, porque a destruição, do ponto de vista de transformação, como é colocada aqui, então ela tem essa condição de atender a necessidade daquele ser vivo, mas já não a nossa em grau muito menor, por isso que nós não temos as mesmas condutas deles, e nós podemos escolher não destruir os nossos irmãos animais, né? E também entendendo que nós estamos progredindo. Então é muito interessante, tem muito mais questões, mas nós temos a hora estabelecida, nós vamos cumprir.
Mas eu recomendaria que quem tiver curiosidade de ler esse capítulo, porque ele é muito rico de outras informações que nos esclarece muito. E aí a gente vai entendendo. Ler o livro dos Espíritos é entender plenamente a justiça de Deus. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Vamos então continuar a tarefa da noite. Por isso que se costuma dizer que nesse mundo nada se perde, tudo se transforma. É mesmo. Gente, não sei se tem gente pela primeira vez, mas quem for fazer o tratamento agora, que está necessitando, além desse que nós vamos fazer, mais um pouquinho, já fique depois com o copo na mão, com metade de água para não derramar. E vamos então agora, cada um vai pensar naquilo que mais está precisando, porque o nosso país precisa de muita pressa. A negatividade está muito ruim, e mesmo assim, com a graça do Pai, nós temos muita gente boa, e a maioria das pessoas simples, um ajudando o outro. Até vou pedir para vocês, quem tiver, como que é, tampinhas, né? A Maria Antônia estava falando de uma amiga, né? Que coleciona e leva para uma ONG. Tem duas senhoras aqui perto da Silvia, que ela arrecada as tampinhas de refrigerante e ela troca com cestas básicas que ela doa. Isso. Então, quem puder, pode me dar a tampinha que eu vou guardar e vou dar depois para a Silvia. Dou para a Silvia. E também tampinha de leite, né? De leite, esse leite de pacote. E a gente usa, né? Então, quem puder, quem quiser, quem já não está fazendo isso, pode então começar a ajudar. Porque tudo tem que se transformar, tudo tem que reciclar. Assim como nós precisamos melhorar. Então, nada melhor agora do que elevar o nosso pensamento a Deus e pedir por nós. Em primeiro lugar, por nós. Quem de nós que não tem alguma coisa para arrumar, para melhorar, não é? E depois, então, pedir pelas outras pessoas, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos lixeiros e pelo planeta Terra. E aquele que tiver qualquer probleminha de dor, agora na hora do tratamento coletivo, coloque até a mão. Eu sempre coloco, porque eu tenho a síndrome do intestino irritado. Então eu coloco sempre a mão aqui, na parte gástrica. Outras pessoas é joelho, outra é costa. Então não tem problema nenhum. Nós estamos agora, cada um tem um irmão do plano superior para ajudar no tratamento. E vamos, com muita fé, pedir a eles que possamos merecer essa ajuda. Em nome de Deus, em nome de Jesus, forças brancas, forças poderosas, forças benditas do Senhor, nos envolva. Assim seja. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado a todos os irmãos presentes.